Meu nome é Camila, tenho 33 anos, sou mãe do Davi, um menino doce e inteligente de 8 anos. Já fui vaidosa, alegre e cheia de planos, mas os anos passaram por mim como uma maré que vai levando tudo, aos poucos, e quando percebi, restava apenas a casca. Eu e Rogério estamos casados há 11 anos. Nos conhecemos quando eu ainda era estagiária em uma agência de comunicação. Ele era encantador, sorridente, e tinha aquele ar de segurança que fazia qualquer mulher se sentir protegida. Quando me pediu em casamento, achei que era o início da minha história de princesa. Mal sabia que os contos de fadas também escondem seus vilões, e às vezes, eles dormem do nosso lado. Nos primeiros anos, tudo foi bom. Viajava, trabalhava, sonhava. Mas engravidei do Davi, e a rotina virou um redemoinho. Decidimos, ou melhor, ele decidiu e eu aceitei, que eu largaria o emprego para cuidar do nosso filho. É só por um tempo, ele dizia. Quando ele for para a escola, você volta pro mercado. Mas o tempo passou, e o só por um tempo virou anos. Anos sem colocar um salto, sem ouvir um elogio, sem ser chamada pelo nome, virei a mãe do Davi. Meu mundo foi encolhendo até caber dentro das paredes da nossa casa. E mesmo ali, eu não era respeitada. Rogério mudou. No início, de forma sutil. Ele chegava em casa mais tarde, respondia com impaciência, reclamava da comida e me comparava com colegas de trabalho. A Renata, lá do financeiro, teve bebê e já voltou com tudo. E você vive cansada. Era como se tudo que eu fazia, as refeições, a roupa lavada, a dedicação ao Davi, fosse invisível. E quando não era invisível, era alvo de crítica. Ele me dizia que eu estava largada, que eu precisava me arrumar mais, mas nunca oferecia ajuda para que eu pudesse sequer tomar um banho em paz. Um dia cheguei a responder: "Quando foi a última vez que você ficou com o Davi para eu fazer as unhas?" Ele riu e disse: "Unha? Pra quê? Vai ficar arrumada para limpar chão?" Eu chorei no banho aquela noite. Mas ninguém viu. E aí tinha ela, minha sogra, Dona Célia. Uma mulher que nunca me engoliu. Daquelas que se orgulham de falar na cara o que pensam, sem se importar com quem vai ferir. No meu casamento, ela criticou o vestido. Na gravidez, disse que eu estava inchada e mal cuidada. Quando Davi nasceu, ela pegava o bebê no colo e dizia: "Puxou a família do pai, graças a Deus." Célia se metia em tudo. Entrava em casa sem avisar, mexia nos armários, fazia revisões na comida que eu preparava pro Rogério. "Camila, isso tem muito óleo, meu filho não gosta. Você não fez sobremesa?" Ah, na minha época, mulher que não agradava o marido não ficava casada por muito tempo. Rogério nunca me defendeu. Às vezes até concordava com ela. Outras vezes, apenas ignorava, como se minha dor não existisse. Houve um dia em especial que ficou gravado. Era uma segunda-feira, chuvosa, eu estava com cólica forte, mas mesmo assim limpei a casa, preparei almoço e deixei tudo arrumado. Dona Célia chegou de surpresa, como sempre, e encontrou um brinquedo fora do lugar. "Credo, Camila, você mora num chiqueiro?" Fiquei paralisada. Ela olhou para o meu cabelo, preso em um coque torto, e completou: "E você também, parece uma mendiga. Como meu filho aguenta?" Naquele dia, eu quebrei por dentro. Rogério chegou e, vendo minha expressão, apenas deu de ombros. "Ah, Camila, é o jeito dela. Você já conhece minha mãe." Era isso. O jeito dela. E o jeito dele. E o jeito que me tratavam se tornava o jeito que eu mesma me via. Pequena, feia, descartável. Passei a recusar convites, a evitar espelhos. Minhas roupas eram as mesmas de anos atrás. Meus dias eram iguais. A única alegria era Davi. Ele sempre vinha com bilhetes coloridos da escola, dizendo: "Mamãe, você é uma princesa, ou você faz o melhor arroz do mundo." Era ele que segurava minha mão, sem saber, nos momentos em que eu pensava em desistir. Foi numa tarde qualquer, enquanto eu lavava a louça e ouvia risos no celular do Rogério, que ele me falou da confraternização da empresa. Vai ser sexta. Jantar com as famílias.
Mas não precisa ir. Vai ser formal, você ia se entediar. Aquilo me feriu mais do que se ele tivesse gritado. Porque o subtexto era claro, ele tinha vergonha de mim. Olhei para ele, depois olhei para mim. E algo dentro de mim se mexeu. Uma raiva antiga. Uma dor que se recusava a morrer. Eu vou, respondi. Eu e o Davi. Somos sua família, não somos? Ele engoliu em seco. Me encarou por alguns segundos, como se duvidasse da minha coragem. Mas não disse nada. Apenas assentiu, seco. Naquela noite, fui até o guarda-roupa e encarei minhas roupas como se fossem fantasmas. Tudo velho, tudo desbotado. Mas escolhi o vestido menos gasto. Lavei o cabelo, fiz uma escova caseira. Pintei as unhas de vermelho. E pela primeira vez em muito tempo, me olhei no espelho com a intenção de me reconhecer. Naquela confraternização, eu ainda não sabia, mas ouviria uma frase que rasgaria o pouco de dignidade que eu tinha. Com essa aparência, até entendo meu filho sair com outras. Mas também não sabia que seria ali que começaria minha virada. E dessa vez, não teria volta. A sexta-feira chegou como um teste de fogo. Passei o dia em silêncio, andando de um lado para o outro dentro de casa. A cada passo, a ansiedade me fazia duvidar se eu deveria mesmo ir à confraternização da empresa. A lembrança das falas de Rogério sobre manter a discrição ecoava na minha mente como um alerta. E se ele se envergonhasse de mim lá? E se eu fosse motivo de piada? Mas então Davi apareceu na porta do quarto, com um desenho nas mãos. Era ele, de terno, ao lado de mim, com um vestido rosa e uma faixa que dizia, mamãe mais linda da festa. Sorriu, exibindo aquele dentinho caído, e disse, você vai arrasar, mamãe. Aposto que vai ser mais bonita que todas. Segurei o desenho contra o peito como se fosse uma armadura. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, eu escolhi me ver pelos olhos do meu filho. Me arrumei com cuidado. Não era um vestido caro, mas era novo e elegante. Fiz uma maquiagem suave, ajeitei o cabelo, coloquei um colar simples que havia ganhado da minha mãe antes dela falecer. Eu não queria chamar atenção. Só queria ser respeitada. Quando Rogério chegou, nem desceu do carro. Estava impaciente, como se estivesse atrasado. Entrei com Davi no banco de trás. Ele lançou um olhar de cima a baixo e comentou, esse vestido tá marcando demais. Achei que fosse algo mais discreto. Engoli seco. Não respondi. Me concentrei em manter o sorriso pelo Davi, que, animado, cantarolava uma música da escola. A confraternização acontecia num restaurante sofisticado, daqueles que a gente só vê de longe. Luzes amareladas, garçons com luvas, taças delicadas nas mesas. Um ambiente completamente diferente da minha rotina. Me senti deslocada no início, mas não deixei transparecer. Fomos levados para uma mesa longa, onde já estavam alguns colegas de Rogério com suas esposas. Eles se levantaram para cumprimentá-lo, mas poucos sequer me olharam nos olhos. Um deles, inclusive, perguntou discretamente, é sua ajudante? Rogério apenas riu, baixando a cabeça, e disse, algo assim. Fingi não ouvir, mas meu estômago embrulhou. Os minutos se arrastaram como horas. As esposas trocavam dicas de viagens, procedimentos estéticos, moda. Eu sorria educadamente, mas era ignorada como se não existisse. Davi, sempre educado, tentava puxar conversa com todos, mas só uma senhora mais velha demonstrou algum carinho. Foi então que, como uma cena de novela, ela apareceu. Dona Célia. Vestida com conjunto vermelho cintilante, colar exagerado e aquele perfume doce e enjoativo que já me trazia dor de cabeça só de lembrar. Sentou-se conosco como se fosse a anfitriã da noite. Abraçou Rogério com empolgação e apenas me lançou um olhar indiferente. Camila, você veio, disse, sem entusiasmo. Pensei que fosse ficar em casa com as roupas para lavar. O sangue me subiu ao rosto. Forcei um sorriso sem mostrar os dentes.
Ela passou os minutos seguintes contando histórias da infância de Rogério, se gabando dos cargos que ele ocupava, dos esforços que ela fez para ele ter educação e classe. Eu ouvia calada, tentando não transparecer o incômodo. Foi durante a segunda rodada de pratos que o golpe veio. Um dos colegas, ao elogiar a aparência de outra esposa na mesa, comentou: Rogério, você tem sorte também, hein? Sua esposa é bem reservada, discreta, digamos assim. Dona Célia soltou uma gargalhada forçada, olhando diretamente para mim. E disse: discreta? Com essa aparência? Até entendo meu filho sair com outras, viu? O silêncio que se seguiu foi como uma explosão abafada. Os talheres pararam, as conversas cessaram. Alguém pigarreou. Outro desviou o olhar. E eu permaneci ali, estática. Meu corpo ficou gelado, o rosto ardendo. As palavras ecoaram como marteladas. Rogério não disse nada. Apenas abaixou a cabeça, visivelmente desconfortável, mas calado. Covarde. Olhei para Davi, que, sem entender tudo, havia percebido o clima pesado. Seu rostinho não sorria mais. Seus olhinhos olhavam para mim, assustados. E isso me doeu como nunca. Ele segurou minha mão, apertou com força e perguntou baixinho: Mamãe, a vovó te machucou? Foi a gota. Levantei com calma. A cadeira arrastou no chão de mármore. Peguei minha bolsa. Todos me olhavam. Respirei fundo, olhando diretamente para Dona Célia, depois para Rogério, que sequer me olhou de volta. Davi, vamos. Ele veio sem hesitar. Não houve resistência. Apenas o som dos nossos passos saindo da mesa, enquanto o restaurante voltava lentamente ao normal. Do lado de fora, o ar fresco da noite me acertou como uma bofetada. As lágrimas que segurei começaram a cair. Mas não de tristeza, de cansaço, de decepção, de um peso que eu carregava há anos sem nomear. Davi enxugou uma com o punho da camisa e disse: Eu gosto de você do jeitinho que você é, mamãe. Um dia eu vou ser um super-herói e vou te proteger da vovó e do papai. Ajoelhei diante dele, abracei aquele corpinho pequeno como se fosse meu universo. Naquele momento, entendi que precisava mudar. Por mim, por ele. E principalmente, porque ninguém mais faria isso por nós. Rogério podia me esconder dos amigos. A sogra podia me humilhar em público. Mas eu ainda estava ali, de pé. E se eu estava de pé, então eu podia andar. E se eu podia andar, eu podia ir embora. Eu só precisava ter coragem. E naquele instante, mesmo com o coração em pedaços, eu comecei a encontrá-la. Os dias seguintes àquela noite no restaurante foram um turbilhão de emoções e reflexões. A princípio, tentei me enganar, acreditando que a briga com Rogério seria apenas mais uma fase de nosso relacionamento. Mas dentro de mim uma mudança estava tomando forma, uma transformação que não poderia mais ser ignorada. Rogério, como sempre, se afastou. Estava distante, não só fisicamente, mas emocionalmente. De manhã, ele se fechava em seu escritório, como se o resto do mundo não existisse. Os momentos em que nos encontrávamos, o silêncio entre nós falava mais alto que qualquer palavra. Ele não parecia mais se importar, e nem eu. Eu sabia que estava perto de uma decisão importante, mas não sabia exatamente o que fazer com ela. A manhã seguinte após o jantar foi uma das mais silenciosas que já vivi. Rogério saiu de casa sem ao menos olhar para mim. Ele havia se trancado em seu próprio mundo, um mundo que eu já não compartilhava mais. Eu, por outro lado, senti um impulso incontrolável de retomar o controle da minha vida. Após arrumar a casa e levar Davi para a escola, fiz algo que há muito não fazia. Sentei e escrevi. Não eram simples palavras, eram promessas para mim mesma. Promessas que eu sabia que mudariam minha trajetória. Peguei um caderno velho e comecei a anotar. Coisas que preciso fazer para mim. Buscar independência financeira. Reconectar-me com minha essência. Ser a mulher que sempre fui, mas me perdi no caminho.
Mostrar ao Davi o verdadeiro significado de respeito e amor próprio. Esses não eram apenas desejos vazios. Eram planos concretos. O trabalho foi o primeiro passo. Embora tivesse me dedicado tanto aos afazeres domésticos e ao cuidado de Rogério, sempre soubera que possuía um talento que não podia mais ignorar. Decidi costurar novamente. Deixei de lado as inseguranças e comecei a fazer o que realmente amava. Em uma semana, postei algumas das peças que fiz na minha página de rede social. Embora fosse um começo simples, a resposta foi inesperada. Uma amiga de infância compartilhou minha postagem e, logo, começaram a chegar as primeiras encomendas. No início, era apenas para amigos e conhecidos, mas conforme o tempo passou, minha pequena produção começou a crescer. Entretanto, a verdadeira transformação não foi apenas profissional. Aos poucos, eu começava a sentir as mudanças internas. Passei a cuidar de mim, a me olhar no espelho e ver mais do que uma mulher cansada e derrotada. Eu me vi como alguém com possibilidades, com potencial. Cortei o cabelo, fiz uma hidratação no salão de beleza do bairro e vesti novamente a roupa que me fazia sentir-me bem. Era como se, de alguma forma, eu estivesse devolvendo para mim mesma o que tinha deixado para trás durante tantos anos. Davi, sempre atento, percebeu imediatamente. Não foi uma mudança radical, mas o brilho nos meus olhos era nítido. "Mamãe, você está linda!" Ele exclamou, com aquele sorriso de orgulho que só uma criança pode oferecer. O abraço que ele me deu naquele momento foi o mais apertado e carinhoso que já recebi. Ele acreditava em mim, e isso foi suficiente para me impulsionar ainda mais. Afinal, quem poderia ser meu maior exemplo se não o meu filho? Com o passar dos dias, a relação com Rogério ficou ainda mais distante. Ele começava a sair mais tarde de casa, dizendo que precisava de um tempo. O que eu pensava ser uma fase se transformou na clara evidência de que algo estava acabado entre nós. Sem querer forçar nenhuma reconciliação, fiz o que eu sabia ser o melhor para mim. Parei de esperar. Paguei o preço por anos de silêncio e subordinação. Eu não era mais a esposa de Rogério, a mulher que aceitava tudo em nome de um casamento fracassado. Eu era, de novo, Camila. Foi nesse período de solidão e autodescobrimento que recebi uma mensagem que mudaria tudo. Ela veio da esposa de um colega de Rogério, uma mulher que sempre se mostrará amigável. Ela me convidou para a confraternização da empresa, dizendo que seria bom para mim, que ela tinha percebido o quanto eu havia mudado e que seria ótimo ver todos em um ambiente mais descontraído. Eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que o que estava por vir não seria fácil, mas também sabia que não podia mais fugir. Não seria mais a mulher encolhida no canto da sala, tentando se esconder. Eu precisava ir, não para provar nada a ninguém, mas para me provar que eu poderia ser forte, que eu merecia ser vista. No dia da confraternização, o nervosismo foi grande. Eu me preparei com cuidado, mais do que já havia feito em muito tempo. Escolhi um vestido que havia feito com minhas próprias mãos, com um corte que me fazia sentir confiante. Arrumei meu cabelo, fiz uma maquiagem leve, mas marcante, e olhei para Davi, que estava ainda mais animado que eu. Ele estava tão empolgado quanto eu, como se soubesse que o evento representava um novo capítulo para nós dois. Fui. Não apenas para me mostrar, mas para sentir-me de novo, como se eu tivesse o direito de ser quem eu realmente sou. Quando chegamos ao local, uma mistura de sentimentos tomou conta de mim. Lá estavam as mesmas pessoas que me olharam com desdém, com certo desinteresse, na festa anterior. Mas agora, algo era diferente. Os olhares estavam voltados para mim de uma forma que nunca havia experimentado. Não eram olhares de julgamento, mas de admiração. Eu me sentia visível, e a sensação era indescritível. Fui recebida com cortesia pela maioria das pessoas. Mas o que realmente me surpreendeu foi o olhar de Rogério. Ele estava sentado, conversando com alguns colegas, e quando me viu, seus olhos se arregalaram. Ele não esperava me ver assim, forte, independente, autêntica. Nos momentos seguintes, percebi como o ambiente havia mudado. O que antes era meu lugar de humilhação e invisibilidade, agora era um palco onde eu não precisava mais me esconder.
E, no fundo, era isso que mais doía em Rogério. Ele sabia que eu não dependia mais dele, que eu havia evoluído, que eu não precisava de sua validação. A noite passou e, ao sairmos, Davi correu para me abraçar. Mamãe, você viu? Eles olharam para você. Você é incrível. Eu não consegui segurar as lágrimas. Pela primeira vez, eu sentia orgulho de mim mesma. Quando entramos no carro, olhei para ele, com a voz trêmula, mas firme, disse: sim, meu amor. Agora, ninguém vai me fazer de invisível de novo. Naquele momento, eu soube que a mulher que Rogério conheceu, a mulher que todos tentaram desvalorizar, havia desaparecido. E no lugar dela, havia nascido uma mulher que não seria mais apagada. Nem por ele, nem por ninguém. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!